Fala pessoal, Isaac aqui. Saiu o novo trailer de Anéis do Poder e adivinhem. No momento que eu estou gravando, o trailer oficial tem quase 400 mil dislikes contra menos de 100 mil likes. Mas eu resolvi dar uma olhada nos demais países para checar se isso era uma implicância dos americanos com a série. Mas não é. Aqui, no Brasil, temos 18 mil dislikes contra 11 mil likes. Na França, 1.800 dislikes contra 1.000 likes. No país do professor Tolkien, na Inglaterra, quase 10 mil dislikes contra 2 mil likes. E por fim, no Japão, a Amazon desativou totalmente o sistema de likes e dislikes. Por que será? Imagino. Em outras palavras, a maioria dos fãs de Tolkien no mundo inteiro estão insatisfeitos com a série. Não é algo isolado, uma birra de um grupo de fãs de um país ou de outro. O objetivo deste vídeo é a gente entender os motivos de tanto descontentamento. Vamos lá. O motivo principal da reação dos fãs de Tolkien, mundialmente falando, é o imenso afastamento da obra original. É claro que não é possível adaptar uma obra linha por linha, e nem é isso que os fãs estão exigindo. A trilogia de filmes de Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson, por exemplo, possui muitas diferenças em relação aos livros, e mesmo assim é aclamada pelos fãs mundo afora, com índices de aprovação, como vocês estão vendo, de 95% tanto entre críticos profissionais quanto pelos próprios fãs da obra. Acontece que os filmes passam 80% do tempo sendo fiéis aos livros, e somente 20% do tempo fazendo alguma alteração para se adequar às telas, ou com a finalidade de facilitação do roteiro de alguma forma. Por outro lado, a série Anéis do Poder, da Amazon, podemos estimar que faz exatamente o contrário. 80% do tempo são coisas que não existem nos livros, e somente 20% do tempo acontecem eventos realmente canônicos, o que gera uma sensação generalizada de que aquilo não é Senhor dos Anéis, e sim uma obra original da Amazon que utiliza poucos elementos de Senhor dos Anéis. Por exemplo, no trailer vemos Sauron sob a forma de um elfo. E vamos ser sinceros aqui, o cara que mais se parece com um elfo até agora na série é o próprio Sauron, que não é um elfo, é um Maia. Então já temos uma boa ideia de como é a caracterização na série. Os elfos em geral parecem mais vulcanos, saídos diretamente de Jornada nas Estrelas, todos parentes do Spock. Mas percebam o seguinte, a série está tentando se consertar no meio do caminho, pelo menos em parte. E a prova disso é que a Amazon havia fechado um pacote para 5 temporadas que seriam lançadas em anos consecutivos. No entanto, a segunda temporada foi adiada e no ano de 2023, no ano passado, não tivemos lançamento. Isso não é por acaso. Sem dúvidas ocorreu justamente por causa da insatisfação manifesta dos fãs. Alguém que produz conteúdo precisa necessariamente entregar para seu público aquilo que ele deseja e não aquilo que ele próprio quer. Digamos que a partir de amanhã eu passasse a produzir vídeos de temas completamente diferentes, sobre futebol, sobre automóveis, sobre política. Qual seria o resultado? As pessoas simplesmente perderiam o interesse, porque elas estão aqui por um motivo bem específico. Então, a Amazon está claramente tentando consertar as besteiras que ela fez na primeira temporada e ouvir bem minimamente aos fãs. O problema é que consertar algo que começou mal é muito mais difícil do que você começar já do jeito certo. E agora, a série começa a ter que meio que alterar a linha do tempo. Por exemplo, neste trailer, Sauron agora se disfarça de Anatar e volta para ajudar Celebrimbor, sendo que os anéis élficos já foram forjados. Nos livros é o contrário, Anatar ajuda Celebrimbor a forjar os anéis de poder, que seriam dados primeiramente aos elfos, rejeitados, dados aos anões e os homens, e somente então, em segredo, os anéis élficos seriam forjados por Celebrimbor sozinho. Toda essa confusão da linha do tempo é causada por um personagem que nem deveria existir em primeiro lugar, que é o tal do Halbrand, a primeira alcunha de Sauron na série. Não havia a mínima necessidade dele ter aparecido sob essa forma para agora voltar usando uma peruca, na esperança de não ser reconhecido. Tudo seria muito mais simples se eles tivessem seguido a história original. Sauron apareceria pela primeira vez como Anatar e não teria essa confusão. O mais engraçado é que durante a Segunda Era, antes da destruição de Númenor, exatamente o período mostrado no trailer, Sauron ainda era um metamorfo completo. Isso significa que ele poderia mudar sua aparência da forma que ele desejasse,
Ele inclusive se transformava nos livros em vampiro, em lobisomem, em elfo ou naquilo que ele bem desejasse. Mas aqui na série ele só coloca uma peruca, tanto que Galadriel o reconhece. Ele é Sauron. Isso é muito bizarro porque se trata da série mais cara já produzida na história da televisão. Se Sauron mudasse de aparência, inclusive de ator, enquanto estivesse sob a forma de Anatar, poderia surpreender até mesmo o espectador quando ele se revelasse. Mas no lugar disso, aparentemente Sauron desejava ser descoberto, somente para usar esse feitiço gigantesco que criaria a fortaleza de Barad-dûr no processo. Mas quando você pensa bem, se a intenção era ser descoberto, ele não precisaria se disfarçar em primeiro lugar. Infelizmente muita coisa não faz sentido porque é aquele negócio que já falamos. Consertar alguma coisa no meio do caminho é tipo trocar o pneu com o carro andando, e é muito mais difícil de ser feito. Outro ponto aqui que vale a gente ressaltar é a ausência de Celeborn, o marido de Galadriel. Pelo trailer, nós vemos que essa temporada vai cobrir os eventos da guerra em Eregion. Acontece que quem liderou os elfos e garantiu com que um grande número deles sobrevivesse e fizesse uma retirada estratégica do cerco foi Celeborn. Eu tenho certeza que os produtores deixaram Celeborn de fora da série porque pensam que ele de alguma forma poderia ofuscar o protagonismo de Galadriel, o que é algo absolutamente absurdo. Quer dizer, Aragorn ofusca Gandalf, Gandalf ofusca Gimli ou Legolas. Esses produtores, pelo visto, ainda não entenderam que a obra de Tolkien não é centrada em uma única pessoa, mas em diversos personagens heróicos. Celeborn não ofusca Galadriel, eles se complementam. Enquanto ele poderia liderar o combate de espadas na frente de batalha, ela poderia ficar na condição de telepata. Me digam vocês, quem é mais poderoso? Um soldado que brande uma espada ou uma telepata que faz isso? If you try to stop me, I will destroy you. Na obsessão de fazer Galadriel parecer forte, eles acabaram a enfraquecendo. Alguns argumentam que Galadriel ainda era muito jovem e que iria evoluir, mas isso não faz sentido. Durante a Segunda Era, Galadriel já tinha mais de 5.000 anos, e, a essa altura, tinha estudado junto de Melian, a Maia, fato este que aperfeiçoou mais ainda as habilidades telepatas de Galadriel. Se não estivermos diante de uma completa fanfic e utilizarmos o livro como base, Galadriel, desde criança, já tinha poderes telepatas. Aspas para o livro Contos Inacabados. Galadriel era orgulhosa, forte e voluntariosa, assim como todos os descendentes de Finwë, salvo Finarfin. Porém, ainda mais fundo habitava nela o nobre e generoso espírito dos Vanyar, bem como uma reverência pelos Valar que não podia esquecer. Desde os primeiros anos, tinha um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia. Agora imaginem Celeborn na linha de frente, enquanto Galadriel entra na mente dos orcs e os faz enlouquecer. O quão épico não seria isso? Mas não, melhor fingir que Celeborn não existe, fazê-la pegá-la em armas e colocá-la na linha de frente para servir como bucha de canhão. Eu vou fazer outro vídeo analisando coisas específicas que aparecem no trailer, como o que seria exatamente este monstro meio simbionte, ou essas figuras sinistras que aparecem ao fundo, que aparentam ser criaturas tumulares, se esse senhor é mesmo Gandalf, ou um dos magos azuis e onde ele foi, e etc e etc. Mas tem duas coisas aqui que eu não posso deixar de mencionar. Por que Ar-Pharazôn monta uma águia de Manwë? Esse cara é contra os Valar, e é sob suas ordens, pelo menos nos livros, que os Númenóreanos atacam as próprias terras imortais. Por fim, Durin diz que um mal antigo e poderoso retornou. Um mal antigo e poderoso retornou! E após isso, vemos Khazad-dûm sendo atacada. Toda essa situação é estranha, porque os eventos da série se passam, como dito, na Segunda Era. E pelo menos nos livros, o Balrog somente atacaria nos anos 1980 da Terceira Era, ou seja, entre 2 a 3 mil anos de distância dali. Enfim, vamos aguardar e ver se eles vão se aproximar mais dos livros mesmo e conseguir colocar a linha do tempo de modo que faça sentido. Eu não levo muita fé nisso, e pelo número de dislikes que eles têm recebido, parece que a maior parte dos fãs também não. Mas vamos esperar. Um salve aos magos brancos Pedro Henrique, Sir Isaac Newton e Daniel Boff, e também ao novo membro do canal Nível Valar, André Blanco. Muito obrigado pelo apoio ao canal, meus amigos. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.